So the great turning point is found in Matthew chapter 12. Então a grande virada está em Mateus 12. And after Matthew 12, the kingdom is not offered again. E após Mateus 12, o reino não é mais oferecido. Now Jesus does talk about the kingdom some, but it's not being offered as an option to Israel anymore. Assim, Jesus até fala do reino, mas não é mais oferecido a Israel como uma opção. And so God has removed the kingdom offer E assim Deus removeu a oferta do reino. when the Pharisees would not accept the proof that was demonstrated by the miracles. Quando os fariseus não quiseram aceitar a prova dada pelos milagres. And also, you recall what happened when Jesus was before Pilate. E vocês também se lembram o que aconteceu quando Jesus estava perante Pilatos? And he said, "Shall I crucify your king?" Ele disse: então eu crucifico o rei de vocês? And they said, "We have no king E eles disseram: não temos rei, except Caesar." a não ser César. That's John 19:15. Isso é João 19:15. Okay. Now, I want us to go to the Gospel of Luke. Vamos também para o Evangelho de Lucas. And we have a No, I want All right, now Luke chapter 19. Lucas 19. As they heard these things, he spoke another parable. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. He was near Jerusalem, Visto estar perto de Jerusalém, and they thought that the kingdom of God would appear immediately. e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. So Jesus is going to tell them, it's not going to appear immediately. You have rejected the kingdom offer. E aí Jesus vai lhes dizer: não vai aparecer imediatamente, porque vocês rejeitaram a oferta. So he is now going to tell this parable to show them that the kingdom is not going to appear immediately. E assim agora ele vai lhes contar essa parábola para mostrar que o reino não aparecerá imediatamente. It has been postponed. Ele foi adiado. It will come, Virá, but it's going to be a long time. mas vai levar um bom tempo. So here's the parable. E aqui está a parábola. A certain nobleman went into a far country to receive for himself a kingdom and to return. Certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. So he called 10 of his servants and he delivered to them 10 minas. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas. And he said to them, "Do business till I come." E disse-lhes: negociai até que eu volte. So he's going to go away, E aí ele vai se afastar, but he gives them the means to do business. mas ele lhes dá os meios de fazer negócios. But his citizens hated him, Mas os seus concidadãos o odiavam. and they sent a delegation after him saying, "We will not have this man to reign over us." E enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. We don't want him to be king. Não queremos que ele seja rei. This is a very definite rejection of the king. Isso é uma rejeição bem definida do reino. Now, it happened that when he returned, having received the kingdom, Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, he commanded these servants to whom he had given the money to be called to him, mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido, that he might know how much every man had gained by trading. Okay. Then came the first saying, "Master,
compareceu mina has earned primeiro 10 minas. e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. And he said, well done, good servant. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom. Because you were faithful in a very little, have authority over 10 cities. Porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. The second came, saying, Master, your mina has earned 5 minas. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. Likewise he said to him, you also be over 5 cities. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Another came saying, Master, here's your mina back. I kept it put away in a handkerchief. Veio então outro dizendo: Eis aqui, Senhor, a tua mina, e eu guardei embrulhada num lenço. In other words, he didn't do anything with what he'd been given. Ou seja, não fez nada com o que lhe havia sido dado. For I was afraid of you because you are a harsh man. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. You collect what you didn't deposit, you reap what you didn't sow. Tiras o que não puseste, ceifas o que não semeaste. Oh, he's being very critical of the king. Ele foi bem crítico com o rei. And he said, out of your own mouth I will judge you, you wicked servant. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. I'm going to judge you by what you said. Eu vou te julgar pelo que você mesmo disse. Sounds familiar, doesn't it? Está sendo familiar isso? Like what we just saw in Matthew 12. Como o que nós acabamos de ver em Mateus What comes out of 12. your mouth? O que vem da tua boca. Okay. You said it. Você que disse. Okay. You knew that I was a harsh man, collecting what I didn't deposit, reaping what I didn't sow. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Why then didn't you put my money in the bank, that at my coming I might have collected it with interest? Por que não puseste o meu dinheiro no banco e então na minha vinda eu receberia com juros? And he said to those who stood by, take the mina from him, give it to him who has 10. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai-a a quem tem as 10. But they said, he already has 10. E eles responderam: Senhor, ele já tem 10. For I say to you that to everyone who has will be given. Pois eu vos declaro: a todo o que tem, dar-se-lhe-á. And from him who does not have, even what he does have will be taken away from him. Mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. But bring here those enemies of mine who did not want me to reign over them, and kill them before me. Quanto, porém, a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Ooh, that's very hard. Isso é bem duro. After he said this, he went on ahead, going up to Jerusalem. E dito isso, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. So, in this parable, Jesus is saying, the kingdom was close, but then it's far away. E nessa parábola, o Senhor Jesus Cristo está dizendo: o reino está próximo, mas agora está longe. See, it's like Matthew 12. It was near, but now it's not. É como em Mateus 12, estava perto, mas agora não está. So in this parable, they didn't want the man to reign over them. E assim nessa parábola, eles não queriam que o homem reinasse sobre eles. They have rejected their king. Eles rejeitaram o seu rei. They thought the kingdom would come immediately. Jesus said, it could be a long time. Eles pensavam que o reino viria imediatamente. Jesus falou: não, vai demorar muito. You rejected the king. You didn't want him to be king. Vocês rejeitaram o rei, não quiseram que eu fosse rei. There were those who did prepare. Houve aqueles que se prepararam. And in the kingdom there will be reward for them. E no reino haverá recompensa para eles. Well, the question was asked earlier Foi feita uma pergunta anteriormente about David being king in the coming kingdom. a respeito de Davi ser rei
no reino vindouro? Is Jesus king or is David king? É Davi ou é Jesus que vai ser Can we rei? have two kings? Podemos ter dois reis? We can have many kings. Nós podemos ter muitos reis. Maybe you will be king. Talvez você venha a ser rei. Maybe you'll be ruler over 10 cities, maybe over 5. Talvez você vai governar sobre 10 cidades, sobre 5. Revelation 1:6. E nos... Sorry, would you repeat what you just said? What about being king? You may be king? No. You were going to start saying something and I got distracted by the audience. I'm sorry. Revelation 1:6 Apocalipse 1:6 says he has made us. Veja lá que ele disse, ele nos constituiu, nos, Kings reino. and priests. Oh, here it says kingdom and priests. Em português. Para nós está escrito reino, mas para ele está escrito reis. Em Apocalipse 1:6. You have the same thing there? He's made us king. Kingdom. Well, let's just... Well, if it is in the Greek, I'll let them know. Oh, it's kingdom. Well, it's the same, isn't it? Kingdom. He's made us a kingdom. Ele nos constituiu reino, In either case, significa... we shall reign on the earth. Em qualquer dos casos, né? Está escrito, seja em inglês reis ou em português reino, está escrito e reinarão sobre a terra. We will reign. Nós reinaremos. Okay. So you see, Jesus Christ is going to be king over all the earth. Então, como você vê, o Senhor Jesus será o rei sobre toda a terra. But there are those who are called the heirs of the kingdom. Mas há aqueles chamados os herdeiros do reino. Sometimes they're called the sons of the kingdom. Às vezes são chamados de os filhos do reino. And the Bible talks about our inheritance. E a Bíblia fala da nossa herança. There will be reward that is given to faithful believers. Haverá recompensa a ser dada a crentes fiéis. In some cases, the reward will be rulership. Em alguns casos, a recompensa será governo. In some cases, the reward will be a crown. Em outros, uma coroa. Or it may be a commendation. Well done. Ou uma declaração de muito bem. Okay. So the rewards may take many different forms. E assim as recompensas podem vir de várias formas diferentes. But there is reward given to those who are faithful. Mas há recompensa a ser dada aos fiéis. And we, even who are in the church, we will have a part in the coming kingdom. E nós que estamos na igreja vamos ter parte no reino vindouro. Well, some people say, I don't understand how you can have people that are resurrected and then people on the earth who aren't resurrected. E alguns dizem assim, eu não entendo, vai ter gente lá que foi ressurreta e gente que já está na terra, que não foi ressurreta. This is not a problem. Esse não é o problema. There's no reason we cannot both exist in the same place at the same time. Não há razão porque nós, os dois tipos de pessoas não possam conviver no mesmo lugar e na mesma época. And so Jesus said there are those who rejected him as king. E assim Jesus diz que há aqueles que o rejeitaram como rei. They get nothing. Esses não recebem He nada. says, slay them before me. Ele disse, execute-os na minha frente. There are others who have the opportunity to do business for the Lord. E outros têm a oportunidade de fazer negócios pelo Senhor. You use what God has given to you. Você usa o que Deus te deu. And then God will reward you according to what you have done. E aí Deus vai te recompensar de acordo com o que você fez. The reward is based on works.
a recompensa é baseada em obras. Salvation is based on grace. A salvação baseia-se na graça. So we need to keep those two things straight. Então é importante deixar essas duas coisas bem claras. So when Israel rejected Jesus as their king, then the offer of the kingdom is removed. Então, quando Israel rejeitou o Senhor Jesus como rei, a oferta do reino foi tirada. Now Jesus continued to present himself to Israel as their Messiah, Jesus continuou a se apresentar a Israel como seu Messias, but the kingdom was no longer near. mas o reino já não estava mais próximo. And so the kingdom is still a future reality, E assim o reino continua sendo uma realidade futura, but it has been postponed. mas foi adiado. So it's not that the kingdom is somehow presented in a spiritual way. Não é então que agora o reino está sendo apresentado de uma forma espiritual. It's not that the kingdom is here now, but it's unseen. Não é que o reino está aqui agora, mas não se pode ver. We saw all of those prophecies in the Old Testament. They describe a literal earthly kingdom. Porque nós vemos todas aquelas promessas no Antigo Testamento e elas descrevem um reino literal. And the kingdom that will come will be literal and earthly. E o reino que há de vir será literal e terreno. Now we saw from Deuteronomy 28 E nós vimos a partir de Deuteronômio 28 that God promised judgment on Israel if they did not obey his laws. que Deus prometeu julgamento, juízo contra Israel se eles não obedecessem às leis. The northern kingdom was destroyed in 722 BC by the Assyrians. Em 722 o reino do norte foi destruído pelos assírios. The southern kingdom was destroyed by Babylon in 586. E em 586 o reino do sul foi destruído pela Babilônia. That's 2 Kings chapter 17 and 25. Isso está em 2 Reis 17 e 25. Now the discipline that those two nations received was exactly as had been prophesied in Deuteronomy chapter 28. E a disciplina que esses dois reinos receberam foi exatamente o que Deuteronômio 28 havia prometido. Verses 49 and 50. Versos 49 e 50. God says, you disobey me, this is what you can expect. Deus diz, vocês vão me desobedecer, pode esperar por isso. The same thing happened to first century Israel. A mesma coisa aconteceu no primeiro século a Israel. Just as God had said back in Deuteronomy 28. Assim como Deus havia dito em Deuteronômio 28. So what happened in 70 AD? E assim, o que foi que aconteceu no ano 70? Destruction of the nation. Destruição da nação. Destruction of the temple. Destruição do templo. This was also prophesied in the book of Daniel. Isso também foi profetizado no livro de Daniel. And you recall Matthew 24 verses 1 and 2. E você se lembra de Mateus 24 versos 1 e 2? Jesus went out, departed from the temple. He's going to go up on the Mount of Olives. Tendo Jesus saído do templo, ele está indo para o Monte das Oliveiras. And his disciples came up to show him the buildings of the temple. Ia se retirando quando se aproximaram dele seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. That temple was magnificent. It was huge. Porque aquele templo era portentoso, era enorme. And if you're up on the Mount of Olives and you look to Jerusalem, the temple just was larger than anything else. Porque se você fosse ao Monte das Oliveiras e olhasse para a cidade, o templo era maior do que qualquer coisa. Oh, Master, look at the temple. Oh, mestre, olha o templo. And Jesus said, do you not see all these things? Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso?
Not one stone shall be left here upon another that shall not be thrown down. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. So Jesus also gave prophecy of the destruction. E assim Jesus também deu profecia a respeito da destruição. Now here we have Jesus approaching Jerusalem. E aqui nós temos Jesus se aproximando de Jerusalém. They've had the triumphal entry, as it's called. Eles tiveram a entrada triunfal, como nós chamamos. But Jesus, as he approaches the city, he wept over it. E a palavra de Deus diz que quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Why would he weep over the city? Por que ele choraria pela cidade? If you had known, even you, especially in this your day, the things that make for your peace. Ah, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz. But now they're hidden from your eyes. Mas isso agora está oculto You aos seus cannot olhos. see the truth that's right in front of you. Você não consegue ver a verdade que está na frente dos seus olhos. And he says, days will come upon you when your enemies will build an embankment around you, surround you, close you in on every side. E aí diz assim: pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco. And level you and your children within you to the ground. E te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. They will not leave you in you one stone upon another, because you did not know the time of your visitation. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Oh, Jerusalem, Jerusalem. Ó Jerusalém, Jerusalém. Jesus said, I want to gather you the way a hen does her chicks. Jesus falou: eu quero abraçar vocês como a galinha faz com seus pintinhos. But you wouldn't have it. Mas vocês não quiseram. So he said, you're going to be destroyed. E ele disse: então, por isso vocês vão ser destruídos. And this was fulfilled in 70 AD. E isso se cumpriu no ano 70. Why? Por quê? You didn't know the time of your visitation. Vocês não reconheceram a oportunidade da sua visitação. You've rejected your Messiah. You've rejected your King. Vocês rejeitaram o seu Messias, rejeitaram o seu Rei. So Jesus knew Deuteronomy 28 and Leviticus 26. E o Senhor Jesus conhecia Deuteronômio 28 e Levítico 26. He also knew what the prophets had written. E também sabia o que os profetas haviam escrito. In Matthew 23, E em Mateus 23, Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stones those who are sent to her. Jerusalém, 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 que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Prophet after prophet was sent by God, Profeta após profeta foi enviado por Deus. and they killed prophet after prophet. E eles mataram profeta após profeta. Saying, I wanted to gather you, but you were not willing. Então eu quis ajuntar-los, mas vocês não estavam desejosos. Are you going to blame God for the great destruction? E agora você vai dizer que a culpa da grande destruição é de Deus? So he says, see, your house is left to you desolate. Eis que vossa casa vos ficará deserta. For I say to you, you shall see me no more until you say, blessed is he who comes in the name of the Lord. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito que venha em nome do Senhor. Now he's not telling these people, if you say it right now, then everything's fine. E ele não está falando para o pessoal: ó, se vocês disserem agora, pronto, está tudo resolvido. Too late for that generation. They committed a sin that will not be forgiven. Para essa geração, acabou. Eles cometeram um pecado que não será perdoado. But there will be a future generation. Mas haverá uma geração futura.
And ultimately they will call for Jesus to come back. E no final das contas eles vão clamar ao Senhor Jesus Cristo que But it's volte. going to take all of the horrors of the tribulation. Mas vai lhes custar todos os horrores da tribulação. When 2/3 of Israel will perish, Quando 2/3 de Israel perecerá. and the rest of them will be in danger of being annihilated, E o restante vai passar o perigo de ser aniquilado. it is the objective of Satan É o alvo de Satanás and the Antichrist, who is carrying out the desires of Satan, e do anticristo que estará atrás de cumprir os desejos de Satanás to destroy every Jew. para destruir todo judeu. If there are no Jews, Jesus can have no kingdom. Porque se não há judeus, Jesus não pode ter reino algum. And when it looks like all Jews are going to be destroyed, E quando parecer que todos os judeus serão destruídos, these Jews are going to begin to talk. esses judeus vão começar a falar. And they're going to realize that they have killed their Messiah. E eles vão perceber que mataram o seu Messias. It says they're going to look on the one that they pierced, and they will mourn. Diz, eles vão olhar para aquele para quem transpassaram e eles vão lamentar. And then there will be a national repentance. E aí haverá um arrependimento nacional. All of those Jews that are left are going to get saved. Todos os judeus que restarem vão ser salvos. And they're going to call for Jesus to come back. E eles vão clamar a Jesus que volte. And they're going to say, "Blessed is the one who comes in the name of the Lord." E eles vão dizer, bendito que vem em nome do Senhor. The one that comes in the name of Yahweh. Ou aquele que vem no nome de Yahvé. But until they do that, Mas até que eles façam isso, there will be no kingdom. não haverá reino. But when finally they recognize that Jesus is their king, Mas finalmente, quando eles reconhecerem que Jesus é o seu rei, when there finally is that national repentance, quando finalmente houver esse arrependimento nacional, Christ will come and he will deliver his people. Cristo virá e livrará o seu He will povo, destroy their enemies. destruirá seus inimigos And in victory he will mount up e ele trará a vitória on the Mount of Olives. no Monte das Oliveiras. And he's going to establish his kingdom on the earth. E ele vai estabelecer o seu reino sobre a terra. And it will be glorious. E será glorioso. So first century Israel rejected their king. E assim, o Israel do primeiro século rejeitou o seu rei. And as a result, the kingdom is postponed. E como resultado, o reino foi adiado. The kingdom is not canceled O reino não foi cancelado, because it will come. It will be established on the earth. porque ele virá. Ele será estabelecido na terra. So it is simply a matter of the postponement of the kingdom. Então é só uma questão de adiamento do reino. Now, what is going to happen between the postponement of the kingdom and its future establishment? Então o que é que vai ocorrer entre o seu adiamento e o seu futuro estabelecimento? The king in the parable left for a long time. O rei, na parábola, ele saiu de viagem por um bom tempo. What's going to happen here on earth while the king has gone? O que vai acontecer aqui na terra enquanto o rei está ausente? Well, that's where we are today, isn't it? É nessa situação que nós estamos hoje, não é? Does the Bible talk about that? A Bíblia fala a respeito disso? Oh, it does indeed. Ah, fala sim. So if you come back tomorrow night, Então, se você voltar amanhã à noite, we're going to see what happens between the postponement of the kingdom and the establishment of the kingdom. nós vamos ver o que ocorre entre o adiamento do reino e o estabelecimento do reino. So you'll want to be here. Então, acho que você vai querer estar aqui. All right, let's pray. Vamos orar. I give thanks to you, Heavenly Father, that indeed you are in control of human history. Pai Celestial, muito obrigado porque de fato
o Senhor está no controle da história da humanidade. Things are going exactly as you had planned. As coisas estão ocorrendo exatamente como o Senhor planejou. And I'm so thankful that we can be a part of that plan. E nós somos tão gratos por podermos fazer parte deste plano. And that we can fulfill your purpose. E que podemos cumprir o teu propósito. And we can glorify you. E podemos glorificar ao Senhor. May we not be among those who reject your word. Que não estejamos entre aqueles que rejeitam a tua palavra. But those who continue to believe in spite of any obstacles. Mas aqueles que continuam a crer independente de qualquer obstáculo. I pray that as we learn these things that we might see how we can apply them in our lives. E rogamos que ao enxergar essas coisas possamos entender como aplicá-las em nossas vidas. May they provide us confidence. Que elas nos dê confiança, stability in thinking, estabilidade no nosso pensamento and direction for living. E direção na nossa vida. I pray that you'll give us a good night's rest tonight. Pedimos que o Senhor nos dê um bom descanso esta noite. We might be strengthened and refreshed so that we can serve you tomorrow. Que sejamos fortalecidos e renovados para te servir amanhã. I ask these things in Christ's name. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amen. Amém.